Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Matheus Resolve. Agora para a gente resolver juntos uma questão do Enem de 2023 da prova amarela de matemática, questão 164, beleza? Que diz o seguinte: um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone conforme ilustrado na figura, tá? Esse daqui é o meu tronco de cone, tá, pessoal? Seguindo, em seguida, perfura esse tronco de cone removendo o cilindro reto de diâmetro 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base, ok? O tipo de madeira utilizado para produzir essa escultura tem massa igual a 6 gramas, tá? 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Pessoal, guarda essa informação. O que está querendo dizer aqui, ó? 1 centímetro cúbico de volume, tá? 1 centímetro cúbico equivale a 0,6 gramas, tá? Então aqui eu tenho volume e aqui eu tenho massa, tá? Essa informação é muito importante. E a pergunta é: qual é a massa em grama dessa escultura? Quer saber como resolver esse exercício? Se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário e vamos juntos. Pessoal, primeiro passo para a gente resolver esse exercício é a gente ter em mente aí que nós estamos falando de um exercício de geometria espacial. Ou seja, se eu tenho um exercício de geometria espacial e eu estou falando de cones, muito que provavelmente nós vamos utilizar aí expressões de volume das formas que eu estou conversando aqui. Ou seja, volume de um cone, tá? E como eu calculo o volume de um cone? Volume de um cone, pessoal, é igual a πr² vezes a altura sobre 3, tá? E outra forma geométrica que eu tenho aqui é o volume do cilindro, tá? Então aqui, ó, V cilindro. Como que eu calculo o volume de um cilindro, pessoal? Área da base vezes a altura. Mas a área não é um círculo, Matheus? É. Então a expressão, ó, πr² vezes a altura aí do meu cilindro. Essas são as duas expressões que nós vamos utilizar, tá? Pessoal, segundo passo e não menos importante. Aqui eu tenho cones. Bom, se eu quiser então calcular o volume desse cone maior, eu tenho altura? Tenho. Eu tenho o raio desse cone? Não tenho raio, mas tenho o diâmetro. E eu sei que o diâmetro é o dobro do raio. Ou seja, se o meu diâmetro é 18, o raio vale 9, ok? Então, nesse cone aqui, ó, consegui encontrar tudo bonitinho. E no cone menor, pessoal? E no cone menor? Eu tenho o raio? Não tenho raio, mas tenho o diâmetro. Então, se o meu diâmetro é 6, o raio é metade. Eu vou até escrever. Se o diâmetro é 6, raio é igual a 3 centímetros. E aqui 18, raio é igual a 9 centímetros. Porém, pessoal, eu preciso da altura para calcular o volume desse cone menor. E eu tenho a altura desse cone menor? Não tenho, mas tem como descobrir. Como, Matheus? Então, segundo passo aí, a gente utilizar a semelhança de triângulos. Por que semelhança de triângulos, pessoal? Se nós formos olhar esse cone maior e esse cone menor em uma perspectiva bidimensional, ou seja, se eu olhar eles de lado, eu vou estar falando que esses dois meus triângulos, tá, que dão origem ao cone rotacionado aí, são semelhantes, porque compartilham de um mesmo ângulo e os seus lados seguem uma relação de proporcionalidade, o que vai nos permitir encontrar a altura desse carinha aqui, ó, tá? A altura desse carinha aqui. De que maneira? Pessoal, esse lado aqui, ó, que vale 6 centímetros, que é o meu diâmetro, ele tem um correspondente no cone maior. É o 18. E esse lado aqui, que é a altura do cone maior, que é o 36, também tem um correspondente num cone menor, que é o x. E se eles seguem uma mesma relação de proporcionalidade, eu posso dizer que 6 sobre 18
Ou seja, o diâmetro do cone menor dividido pelo diâmetro do cone maior tem que dar o mesmo valor que a altura do cone menor, que é x, dividido pela altura do cone maior, que é 36, tá? De modo que agora, pessoal, eu posso multiplicar em cruz, tá? E aí eu chego que x é igual a 6 vezes 36, tudo isso dividido por 18. E aí, por semelhança, realizando essas contas aqui, eu chego que o meu x vale 12 centímetros. Ou seja, galera, a altura do meu cone menor é 12 centímetros, ok? Encontrei a altura do meu cone menor. E agora, pessoal, a gente pode começar aí o nosso cálculo de volumes, tá? Então vamos mexer aí com os nossos volumes. Se a única coisa que faltava era a altura do cone menor, eu já posso falar em termos de volumes. Uma outra questão interessante, pessoal. Se a altura do meu cone menor é 12, quanto que é a altura desse meu cilindro aqui? Não é o restante que faltou para completar 36? É. Então a altura do meu cilindro, que eu também vou utilizar, é 36 menos 12, que é igual a 24, tá? Vou colocar aqui do ladinho a altura do meu cilindro, então, 24 centímetros, ok? Vamos lá para o nosso volume, pessoal. Como que eu vou calcular o volume dessa escultura? Eu posso seguir o próprio procedimento que o enunciado me falou. Como que esse cara esculpiu essa escultura? Inicialmente, ele esculpiu um cone reto de 36 centímetros. Então, olha só, o meu volume da escultura, ó, vou colocar aqui, ó, o volume da escultura, inicialmente era o volume de um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro medindo 18 centímetros. Ou seja, inicialmente a escultura era só o volume de um cone maior, tá? Vou colocar aqui, ó, CMA, volume do cone maior. Depois, em seguida, ele removeu desse cone maior um cone menor. Então ele subtraiu, se ele removeu, ele subtraiu o volume de um cone menor. Faz sentido? Faz sentido, tá? Obtendo assim um tronco de cone, como ilustrado na figura a seguir. E em seguida ele vai perfurar esse tronco de cone, removendo um cilindro reto. Então, pessoal, se ele removeu um cilindro reto, ele subtraiu o volume de um cilindro, tá? Ficando aí com a nossa escultura. Então agora, sabendo dessas coisas, eu posso falar que o volume da minha escultura é igual ao volume do cone maior, menos o volume do cone menor, menos o volume do cilindro. E agora, cada um desses volumes eu vou substituir pela sua respectiva expressão com os valores substituídos. Volume do cone maior. Π, pessoal, ele pediu para considerar como 3. Então, para o caso do volume do cone maior, vou até trocar a cor aqui. Ó. O volume do cone maior vai ficar em vermelho, ok? Π, que é 3, vezes r ao quadrado. Qual que é o raio da base do cone maior? 9, não é? 9 ao quadrado. 9 ao quadrado. Vezes a altura. Qual que é a altura do cone maior? 36. 36. Tudo isso sobre 3. Menos aqui da expressão. E aí eu posso passar para o cone menor, que eu vou fazer em azul. Volume do cone menor, pessoal. Π vezes R. Qual que é o raio do cone menor? 3. R ao quadrado. Vezes a altura do cone menor. A altura do cone menor, nós encontramos, é 12. Tudo isso dividido por 3. Por último, menos o volume do cilindro, que foi retirado ao final pelo nosso escultor. Qual que é o volume de um cilindro? Π R quadrado. Qual que é o raio do cilindro? Pessoal, não é o mesmo raio do cone menor? É. R quadrado vezes a altura do meu cilindro, que nós descobrimos que é 24. Pessoal, depois de fazer todas essas contas, eu posso começar simplificando, tá? Ó, 3 no numerador, 3 no denominador, 3 no numerador, 3 no denominador. E aqui eu não tenho nada no denominador, então eu tenho que o volume da escultura é igual a 9 ao quadrado vezes 36. Pessoal, 9 ao quadrado é 81. E 81 vezes 36
dá 2.916. Menos 3 ao quadrado é 9, pessoal. 9 vezes 12 é 108. Menos 3 vezes 3 ao quadrado, pessoal, 3 vezes 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 24 dá 648. De modo que, pessoal, o meu volume da escultura é 2.160. Terminamos o exercício? Tem 2.160 aqui? Não tem, pessoal. Por quê? Eu encontrei o volume. E o exercício está me perguntando massa. Então, quarto e último passo, tá? É encontrar a massa. Beleza? E como a gente vai fazer para encontrar a massa, pessoal? Como eu faço para encontrar a massa? Olha só, eu não falei que 1 centímetro cúbico é 0,6 gramas? Ora, esse meu volume aqui embaixo, 2.160, não está em centímetros cúbicos? Nós usamos todas as unidades. Então, se 1 centímetro cúbico equivale a 0,6 gramas de massa, 2.160 equivale a X. E aí, se eu quero encontrar o valor da massa, tá? Vou colocar aqui equivale a M, tá? Se eu quero encontrar o valor da massa, é só multiplicar 2.160 por 0,6. E após fazer essa multiplicação, pessoal, eu chego num resultado de 1.296 gramas de massa, tá? Gramas de massa. E agora sim, terminamos o nosso exercício. Resposta letra B, ok? 1.296 gramas. Pessoal, espero que essa resolução tenha te ajudado. Exercício muito bom do Enem 2023 de Geometria Espacial, beleza? Valeu, nos vemos em breve. Tchau!